ficou completo com outro assunto ali, né? Vejam se vocês conseguem escrever no chat, por favor. Comecei a gravar a reunião, tá? Ok, estou conseguindo. Estou liberando. Boa noite, tudo tranquilo? Bom. Tudo com a senhora? Tudo bem. Gente, a semana passada nós estávamos em função quadrática, certo? E daí a gente viu alguns tópicos de função quadrática. E a gente viu aonde era o vértice, aonde eram os zeros da função, aonde interseccionava o eixo. Vamos fazer o estudo do delta, então, agora, tá? O estudo do delta é um estudo importante. Acho que nós não chegamos a ver na última aula. Alguém tem alguma pergunta a fazer de questões anteriores? O momento é agora, vamos lá? Professor, eu tenho uma pergunta. Por favor. A prova vai ser mais ou menos como é as questões que tu deixa ali para nós? Não, a prova vai ser modelo ENAD. A gente vai ter uma listagem de exercícios modelo ENAD antes da prova, tá? O que está acontecendo aqui nos exercícios, tá? Esses exercícios são para vocês. Eu não posso começar com exercícios padrão ENAD no momento que vocês não sabem o conteúdo. Então, a gente dá o conteúdo, dá uma listagem de exercícios para fixação de conteúdo e depois a gente vai ver outros tipos de questões com uma elaboração melhor na pergunta, não uma pergunta tão direta. Certo? Certo, mas digo assim, é mais difícil, mais fácil, como é que é? Na realidade, ela é diferente, tem uma complexidade na hora da leitura da questão. Então, exige um pouquinho mais de interpretação de texto na leitura. Mas no momento que tu sabe como resolver, ela é tão fácil ou tão difícil quanto essas que estão aí, certo? Tu só tem que conseguir entender como se faz uma questão padrão ENAD. Entendi. Vocês já tiveram provas de outras disciplinas, já o semestre passado? Era padrão ENAD também? Esse é o meu primeiro semestre. Começando agora. Tá bom. Mas eu tô meio apavorado. A gente vai ter uma lista, assim, com esse tipo de questão para vocês verem, tá? Não vai ser nada novidade. Vocês vão ver isso antes. Só que eu não posso começar a dar o exercício já com as questões modelo ENAD, porque senão a gente não ia sair do chão. Sim. Tá? Tem que ser aos pouquinhos. Certo? Mais alguma dúvida, alguma questão aí? Deixa eu apagar meu quadro ali, para a gente começar a aula. Se vocês tiverem alguma questão aí, alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, façam. Tinha umas questões para fazer. Tu não pediu nada, mas tinha lá nas coisas que tu botou. E eu não sabia se era para fazer ou não. Tipo, eu fiz, mas eu não consegui fazer algumas. Daí eu não sei se é porque tu não terminou de dar o assunto ou porque eu não consegui fazer. Talvez seja isso. Quais que tu não... Deixa eu só terminar de apagar o quadro e eu já vou perguntar as que tu não conseguiu fazer. Tá? E talvez seja exatamente por isso, porque eu não terminei de dar o assunto. Mas espera um pouquinho aí que a gente já vai verificar essa tua situação. Tá bom. Estou aqui com ele. Quais são as questões? Me diz. Foi a número 1, a número 2, a número 5, a 6 e a 10. Peraí, deixa eu anotar. 1, 2, 5, 6 e 10. Isso. A 10 eu tenho certeza que a gente não viu, porque eu não... Tá, a tava 2 lá no novo... fazer, tá? Tá. A 1 a gente tem que dar mais uma elaborada aqui, mas dava para ter feito também. Deixa eu ver a 5. A 5 a gente vai ter que dar uma analisada aqui. Foi uma das que eu selecionei para fazer essa noite com vocês. Tá. Máximo e mínimo a gente não viu ainda, que é a questão 6.
E a questão 10, também não. Então, algumas tu não conseguiu fazer realmente porque tu não sabia fazer ainda, porque eu não tinha explicado, certo? Mas nessa noite a gente vai conseguir fazer, tá? Bom, Aí obrigada. depois eu vou te dar um tempo, tu vai tentar fazer, o que tu não conseguir, a gente faz a repescagem, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Mais alguém gostaria de falar, gente? Fiquem à vontade, por favor. Oi, eu entrei agora na aula, tá com dificuldade para acessar, mas eu consegui. Eu perdi alguma coisa aí? No início? Não, agora que a Não. gente vai começar o tópico novo. Estava só respondendo pergunta dos colegas ali, mas nenhum exercício, nada em função da matéria. Só perguntas em relação a como é o semestre e algumas dúvidas de questões aqui que eu disse que não davam para ser feitas porque eu não tinha dado conteúdo ainda. Mas nada que tu tenha perdido, assim, fica tranquilo. Tá, obrigado. De qualquer Sora, forma, sobre- isso aqui vai estar gravado. Vocês estão conseguindo ter acesso às gravações, gente? Sim. Sora, sobre o trabalho, tu vai disponibilizar hoje já? Eu gostaria muito de ter disponibilizado hoje, mas eu não consegui terminar de fazer o trabalho. Então, eu não sei se eu consigo disponibilizar hoje. Tá. Não, tranquilo, só Tá? pra gente Mas, de acompanhar. qualquer forma, gente, é para entrega só no dia 21. Então, nós temos... 21 não, desculpe. 21 é Dia o 28. feriado. É só no dia 28, tá? Então, tem muito tempo para fazer. Não, Tá, não, é mas- só pra gente não se perder nos Tá, dias. não, sim, porque daí a professora colocou e ninguém avisou, né? Não, vou tentar colocar o mais rápido possível. Até porque semana que vem, gente, a gente não tem aula, tá? A semana que vem seria a noite pré-estabelecida para vocês, não tendo aula comigo porque é feriado, pararem e fazerem esses exercícios. Então, assim, ó, no máximo até sábado esse exercício já está postado lá, certo? Tá bom, obrigada. Outra coisa, o padrão dos exercícios que vão estar para o trabalho são esse padrão que a gente está trabalhando em sala de aula, tá? Beleza. Cai até o assunto 3, que é esse que a gente está vendo aqui. O assunto 4, que eu começo hoje, que é números complexos, não cai no trabalho, tá? Belezinha? Tá bom. Uhum. Então tá. Então vamos lá. Eu coloquei o casaco, mas eu não sei se eu vou aguentar ficar até o final da aula com o casaco, porque tá meio frio e daí daqui a pouco a gente se mexe, fica um pouquinho calor já, né? Tá, o início do outono é sempre assim, meio confuso. Bom, vamos ver o que esse delta tem a nos dizer sobre a função quadrática, certo? Quando eu falo do delta da função quadrática, eu falo disso aqui, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Se esse delta for positivo, significa que eu vou ter um x' ou um x1 diferente do x2. Vou botar x' e x2', que é o que vocês estão mais acostumados, tá? Então, se esse delta é positivo, eu vou ter duas raízes distintas, tá? Se esse delta for negativo, significa que não existe x' e x2'. E se esse delta for zero, significa que o x' é igual ao x2'. O que eu estou querendo dizer com isso? Graficamente falando. Gente, se vocês não vão fazer pergunta, fechem ali o áudio de vocês para não vazar o áudio. Beleza? Tá. O que eu estou querendo dizer graficamente com isso? Estou querendo dizer o seguinte, ó. Se eu tenho um delta maior do que zero, quando eu faço o gráfico, tá, vamos supor que o A seja positivo. Eu vou ter alguma coisa assim, ó. Um x' aqui e um x2' aqui. Esse A aqui é um A maior do que zero. Se fosse A menor que zero, a parábola estaria com cavidade para baixo. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter dois valores onde o gráfico intersecciona o eixo das abscissas. Alguém está tentando fazer alguma pergunta? Não? Eu vou mutá-los então, tá? Gente, mesmo mutando, tá um barulho. Vocês estão escutando esse barulho?
Sim. Sim. Tô escutando, professor. Tá estranho. Pois é, gurizada. Vamos ver se melhora agora. Ó, agora passou. Vamos lá. Eu mutei 2 vezes, vamos ver. Se o delta for igual a 0, significa lá no gráfico que essa parábola encosta no eixo X e volta. Eu vou pegar sempre quando o A for maior do que 0, tá? Porque daí a parábola tá assim, ó. Então, ela vai encostar aqui e voltar, ó. Esse ponto aqui, o x' é igual ao x2', é o mesmo valor. Ele quica e volta, tá? E quando delta é menor do que 0 e o A é positivo, o que significa isso? Que essa parábola não encosta no eixo das abscissas. Ela fica assim, ó, sem encostar no eixo das abscissas. Não sei se deu para entender o que eu fiz aqui. Conseguiram entender? O que acontece? Quando eu calculo meu delta, e meu delta dá um número positivo, eu vou encontrar 2 raízes distintas. Quando o meu delta der 0, eu vou encontrar 2 raízes idênticas. E quando o meu delta der menor do que 0, eu não vou encontrar raiz, porque eu vou ter uma raiz quadrada negativa, porque o delta está dentro de uma raiz, estão lembrados lá na Bhaskara? E daí eu não vou ter raiz dentro do conjunto dos reais. Certo? Beleza? Querem um tempinho aqui para copiar ou tirar um print da tela? Deixa eu sair da frente para ficar a melhor visualização para vocês. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta em relação ao que está aí no quadro? Por enquanto, não. Vai fazer alguma questão sobre esses gráficos aí, professor? Sim, senhor. Beleza, obrigado. Posso apagar? Calma aí, senhor. Tô ali no finalzinho, no último gráfico. Tá certo. Me avisa então, tá bom? Tá. Pode apagar, senhor. Tá bom. Posso apagar para todos? Então tá, vamos lá. Observem o seguinte, ó. Eu tenho um alquinho aqui que estava difícil de apagar esse meu quadro. Agora vai melhorar. Parece que não vai, mas vai. Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que tu tenhas essa função aqui.
eu tenho essa função aqui, tá? Eu tenho essa função que ela é x ao quadrado menos 6x mais a menos 2. E eu quero determinar eu tenho essa função aqui, quero determinar A para que exista duas raízes distintas. Então, se eu quero que exista duas raízes distintas, eu estou dizendo para vocês que x' tem que ser diferente de x duas linhas, certo? São diferentes. Para que x' seja diferente de x duas linhas, o meu delta tem que ser maior do que 0. E daí, quem é o delta? O delta é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, lá vou eu. Vou dizer que isso aqui tem que ser maior que 0. Quem é o b aqui? Menos 6. Então, menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o a. Quem é o a? Não é este a. O a da fórmula de Bhaskara. É 1 aqui. Vezes c. Quem é o c? A menos 2. Isso tudo tem que ser maior do que 0. Conseguiram entender o que foi feito até aqui, gente? Sim. Beleza? Vou continuar. A ideia é isolar esse A aqui. Então, isso aqui ficou 36, menos 4 vezes A, menos 4A, menos 4 vezes menos 2, mais 8, maior do que 0. O que eu vou ter aqui? 36 mais 8. 36 mais 8 é quanto? 44. Então, menos 4A mais 44 é maior do que 0. Menos 4A vai ser maior do que menos 44. Eu tenho uma inequação. Estão lembrados de inequação? Para que eu consiga resolver essa parada aqui dos negativos, a inequação não funciona igual a uma equação. Quando eu for multiplicar isso aqui por menos 1, para tirar o negativo do A, porque a minha variável nunca pode ser negativa, esse menos 1 muda todos os sinais, inclusive o sinal da inequação. Então, isso aqui vai ficar mais 4A, vai mudar esse sinal, era maior que, vai ficar menor que, mais 44. Entenderam essa situação aqui? Quando é que isso acontece? Sempre quando eu estiver numa inequação, ou seja, maior que, menor que, maior ou igual que, menor ou igual que, e eu tenho junto com a variável, que é a letrinha que eu estou querendo saber o valor, um número negativo. Aí eu sou obrigada a multiplicar por menos 1, esse menos 1 vai trocar o sinal de todo mundo, inclusive este. Então, vocês não podem esquecer disso. Agora, só agora eu posso passar o 4 dividindo. Então, A vai ter que ser menor do que 11, certo? Então, determine A para que exista duas raízes distintas, qualquer valor para A menor do que 11 está valendo. Entendido? Sim. Posso até dizer que o A pertence a um intervalo de menos infinito a 11, aberto. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Sim, Sol, Por favor. por favor, aonde tu consegue 11? 44 divididos por 4. Ah, tá, verdade, tá. Beleza. De nada. Hoje tu tá me vendo? Tô aí, Sol. Tudo bem. Tá. Os colegas conseguiram te ensinar aí? Tinha alguma coisa erradinha aí no teu computador? Não, agora tô bem, tô assistindo bem. Que bom, que bom. Tá bom. Professora, Sim, por favor, pode perguntar? de onde a senhora tirou esse 8? 36 menos 4A mais 8. Daqui, ó, guria.
Tá vendo isso aqui dá menos 4? Menos 4 vezes A, menos 4 vezes menos 2. Ah, tá, obrigada. De nada. Tô gostando das perguntas, podem fazer mais. Eu fiz um exemplo onde a situação era duas raízes distintas, mas poderia ter perguntado para as duas raízes iguais, ou para que não houvesse raiz, certo? Eu posso variar aqui a situação. Sora, Sim. por que que ali menos infinito aberto, por que que o 11 não é fechado? Se é Porque menor tem que um 11. igual aqui. Não, mas diz que é menor que 11. Então, Que se 11 ele é é maior que menor que 11, ele não pode ser 11. Por isso que ele é aberto. Ele chega até próximo de 11, mas 11 não pode ser. Se ele fosse menor ou igual a 11, seria intervalo fechado. Tá. Entendeu? Entendi. Ok. Feita essa parte, gente, Sim. posso apagar? Tem como tu não apagar o lado direito, Sora? Tem como eu esperar tu copiar o que tu quiser. Tu só me avisa. Ô, professor, Sim. como é que a senhora conseguiu chegar no 0,11? Aqui? Isso. Isso não é zero, meu jovem. Isso é infinito. Ah, tá, desculpa, professor, achei que era um 0. Não, tu quer que eu arrume? Vamos arrumar, porque agora me deu um frio na barriga. Para aí. Não, professor, é que eu não tinha entendido mesmo. Olha quem está escutando o jogo. É você que acha que é um 0. Quero vai ser o placar desse jogo. Vai prestar atenção na minha aula, guri. Eu tô gostando, professor. Viu só? Te peguei escutando o jogo numa aula em EAD. Que feio. Ah, professor, tô secando. Quem é que tá jogando? Eu nem sei. Grêmio Independente Del Valle. Tô secando. Viu só? Tem. Vá, no pulo do gato. Gente, isso é a pérola do EAD. Se não for isso, na sala de aula não tem sempre as brincadeiras, tem que vazar alguma coisa no EAD pra gente ir, né? Ah, faz parte, né, professor? Terminei de copiar, professor. Tá, vou apagar então. Vamos lá, eu quero voltar de novo com o negócio do vértice com vocês, tá? Porque o vértice é uma coisa importante. Quando eu falo do vértice, eu tenho aqui menos B sobre 2A, que é o x do vértice, e menos delta sobre 4A, que é o y do vértice. O que é o vértice? O vértice é aquele ponto que está no máximo da minha parábola ou no mínimo da minha parábola. Então, se eu tenho isso aqui, ó, se a minha parábola está assim,
fazer bem bonitinho aqui para vocês verem. O vértice é esse cara aqui, ó. Ele vai ser o x do vértice e o y do vértice. Quando a concavidade está voltada para baixo, o y do vértice é o ponto máximo da minha parábola. Certo? É o ponto máximo da minha parábola. Essa minha parábola vai ter como domínio os reais. Por quê? Porque para qualquer valor que eu colocar para x, vai existir um valor para atribuir para y. Mas a minha imagem da parábola, ela vai ser... A imagem seriam os valores do y. Estão vendo que essa parábola começa aqui, ó. Eu comecei desenhando ela aqui, mas ela continua infinitamente para cá. Então, ela vem lá do menos infinito e vai até onde? Ela vai até o y do vértice fechado. Essa é a minha imagem da parábola quando eu tenho um valor do vértice aqui. Uma outra coisa importante, o x do vértice, a parábola ela é toda simétrica, ouçam bem isso. Então, significa que o x do vértice vai ficar exatamente no meio entre o x' e o x duas linhas. O x do vértice é a soma, a média aritmética entre esses dois caras. Eu posso calcular assim ou calcular por essa fórmula aqui, certo? Consequentemente, todos esses pontos daqui para cá são simétricos também. Vai ter uma questão que vai trabalhar exatamente essa simetria, tá? Foi uma das questões que a colega, inclusive, teve dúvida. E quando a concavidade está para cima... Doutora, antes de tu explicar, peraí. Eu não entendi o que significa aquele dom ali, ou sei lá o que é, e aquele... Domínio e imagem. O dom significa domínio e o IM significa imagem. O que é domínio de uma função? O domínio de uma função são os possíveis valores que tu pode atribuir para x para que exista y, certo? Na parábola, qualquer valor que tu atribui para x na equação quadrática, tu vai encontrar um valor para y. Uma equação de segundo grau, ela não é uma equação assim, ó, vamos pegar uma aqui, ó. Qualquer valor que eu colocar aqui para x, eu vou ter uma resposta como y. Tu concorda comigo? Sim. Então, na parábola, o domínio é qualquer valor, é os reais. A imagem não. O que é a imagem? Vou ter que tirar isso aqui porque eu tô com calor. O que é a imagem? A imagem são os valores do y desta parábola. E como essa parábola ela tem máximo, observa que o y máximo que tu vai encontrar é o y do vértice. Acima dele tu não encontra ninguém. Tu concorda que não está encontrando ninguém? Não tem y para cá para cima, porque essa parábola só vai até aqui, ela é limitada. E a imagem é exatamente isso, os possíveis valores para y. Como ela é limitada, tu consegue achar valores de y do menos infinito, porque ela está para baixo, até o limite do y do vértice. Conseguiu entender agora? Tá. Eu entendi melhor. Tá, eu vou fazer depois exemplos numéricos, aí tu vai conseguir entender. Só tenta ver que agora tu vai comparar a diferença dessa, que a concavidade está para baixo, com essa que a concavidade está para cima. Tá? A concavidade para cima, agora, ela vai ser assim, ó. Tá aqui a tua parábola. Aonde é que está o vértice? É com roxo. O vértice está aqui. Aqui é o x do vértice. E aqui é o y do vértice. Essa parábola, quando ela está com a concavidade voltada para cima, ela tem mínimo. Quem é o mínimo dela? O y do vértice. E daí você deve estar pensando, como assim, professora? O máximo era o y do vértice e o mínimo é o y do vértice? Sim, sempre vai ser o y do vértice. Então, quando é que tem máximo e quando é que tem mínimo? Depende da concavidade. Vai ter máximo quando o teu A for negativo. E vai ter mínimo quando o A for positivo, certo? E daí, o que eu tenho aqui? Quem vai ser o domínio da minha parábola? É os reais. Por quê?
pela mesma situação, que para qualquer x que eu coloque ali, eu vou encontrar um y. E quem vai ser a tua imagem? A imagem é aonde, quais são os valores de y? A imagem é como se eu empurrasse essa figura toda para cá, ó. Quando eu empurro tudo isso aqui para cá, ela vai se sobrepor aonde? No eixo dos y. Do y do vértice até onde? Até o mais infinito. Então, essa tua imagem é do y do vértice até o mais infinito. Conseguir entender a diferença desta para esta, isso é o que é importante neste momento. Entendi, senhor. Sim, deu pra entender. Professora, Sim. não entendi a imagem da segunda parte. Esse gráfico. Isso. Por que que ela começa no Y do vértice? A imagem sempre começa do menor valor até o maior valor, tá? Porque eu estou falando de um intervalo, concorda? Então, sempre do menor para o maior. Se eu colocar se eu empurrar esse gráfico em cima do eixo do Y, esse gráfico vai começar aonde? Aqui no Y do vértice. E vai terminar onde? Isso aqui continua infinitamente para cá, vai terminar no mais infinito. Compreendido, obrigado. A mesma coisa que se eu empurro isso aqui em cima do eixo do Y, ela começa no menos infinito e qual vai ser o último ponto? O Y do vértice. Vou deixar vocês copiarem, acho que a gente deve ter uns 6 minutos aí pela frente. Quatro minutos, professor. Tá. Eu vou pedir o seguinte, ó, que quando cair a live, vocês deem, para que eu consiga começar a baixar esse vídeo todo no Zoom, ele demora cerca de uns 3 minutinhos, então deem uns 3 minutinhos para entrarem na próxima live, pode ser? Não entrem direto, só para ele começar a baixar, daí no momento que ele começar a baixar, eu consigo já entrar. Se eu entrar direto, eu acabo perdendo e tenho que ir lá em outro lugar buscar ele, é meio complicado. Tá. Terminaram de copiar? Eu não vou apagar o quadro, eu só quero dar uma explicação em cima do que está ali dos dois gráficos. Já copiei, professor. Então. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando vocês fazem um lançamento, vamos puxar esse negócio para a física agora, tá? Quando tu faz um lançamento de um projétil, tu lança qualquer coisa. Então, por exemplo, vou lançar isso aqui. Quando eu faço isso aqui para lançar, esse lançamento, ele vai gerar uma... Ó, vou fazer assim que daí vocês enxergam que tem pretinho, tá? Ele vai gerar uma parábola, certo? Então, ele vai ter, quando eu lanço, ele vai ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo. O que é esse máximo? Vai ser a altura máxima que ele vai conseguir subir e depois disso, as energias fazem com que ele pare a aceleração ali, né? E ele começa a fazer o quê? Começa a aceleração da gravidade, começa a puxar ele para baixo aqui, ó.
Então, o valor máximo dele, nessa trajetória, é o Y do vértice. Depois ele cai. Quando a gente faz qualquer... na engenharia civil, quando a gente faz qualquer abertura em arco, o arco também é assim, né? Esse valor, o arco, o ápice máximo dele vai ser aqui, e essa distância desse cara aqui, que é do máximo, até este lado e até este, tem que ser a mesma, senão vai ficar um arco inclinado, vai ser uma coisa estranha. Quando é que... o lançamento também, vocês já devem ter visto isso em física, tá? Vem um aviãozinho, lança uma bomba. Qual é a trajetória da bomba depois de lançada desse aviãozinho? Tá? Ele continua com a aceleração do avião e faz isso aqui até cair. Por isso que quando os bombardeiros vêm lançar um míssil ou lançar uma bombinha, o que eles fazem? Ou eles, depois que lançam a bomba, eles mudam a trajetória ou eles aceleram mais. Porque senão a bomba vai explodir embaixo deles. Certo? Dependendo da altura que eles estiverem, eles vão sofrer esse impacto aí. Então, isso aqui, toda essa parábola está ligada com essa série de observações que eu falei para vocês. Também está ligada com o lucro de uma empresa, lá na economia. Quando tu produz. Então, a quantidade de produtos seria um X, e o Y seria o lucro que tu tens com esse produto. Então, toda empresa... ela vai conseguir produzir até um X. Vai ter esse lucro máximo. Se ela começar a produzir mais, por N situações, de pagar hora extra, de ter que comprar outra máquina, de ter que, sei lá, acarretar em não vender esse produto, o lucro dela vai caindo. Aonde é que o lucro é zero? É o ponto de equilíbrio entre produção e venda. Certo? Então, essa parábola aqui, ó, que ela está com a concavidade para baixo, ela é muito importante em função de tudo isso que eu falei para vocês. E na escola vocês estudam muito mais essa do que essa. Mas essa aqui é a show de bola, é a top de linha. Certo? A gente vai cair na live daqui a pouquinho. Não esqueçam, me deem uns 3 minutos antes de ingressar na próxima live. Certo? Certo, ok. Beleza, professora Dali.